com Raul Mikhael Ivanov. 13 de março de 2022. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por vê-los novamente. E antes de mais nada, permitam-me dar-lhes todas as minhas bênçãos e saudações e, claro, receber as suas. Na última vez que estive aqui, se bem me lembro, foi no final de janeiro deste ano, e eu disse a vocês que voltaria cerca de um mês depois daquele último encontro. Hoje, passaram-se um pouco mais de 6 semanas desde que tínhamos, não trocado, mas que eu tinha vindo para lhes dizer um certo número de coisas concernentes, de maneira geral, se posso dizer, a aceleração do cenário do filme, e que elementos da mentira, não só planetária e cósmica, iriam ser revelados também no palco de teatro. Mas este trabalho e esta revelação, esta intensificação da luz, se fazem, bem evidentemente, da mesma forma dentro de vós, e vem de certo modo despoeirar e remover o pó, se me é permitido dizê-lo, dos últimos miasmas da personalidade, da história e os últimos elementos que poderiam permanecer dentro de vocês no que diz respeito às crenças finais. Talvez tenha constatado que para cada um de vocês os acontecimentos da vida pessoal, seja a que nível for, os levam, diria eu que de uma forma inescapável, a reunir em algum lugar seu pensamento, sua consciência e suas emoções dentro do instante presente. Seja qual for a maneira como vivam este instante presente, sejam quais forem as situações, eu diria externas, de sua cena teatral, mas também seu posicionamento interno, e se encontrarão em harmonia ou em desarmonia ou se encontrarão em confronto. E eu sempre lhes disse que todos os elementos do cenário, que se desenrola em você, bem como no mundo exterior a você, levarão, de alguma forma, a uma cessação de todas as projeções de consciência em direção a qualquer futuro que seja e a estar sujeito a quaisquer cicatrizes ou memórias do passado. É como se a revelação e as últimas etapas que você tem que passar viessem, de forma natural e espontânea, para reforçar a instalação dentro do instante presente, dentro do estado natural, dentro do silêncio, bem certo, mas em uma forma de aceitação ou, em todo caso, de dificuldade para deixar o que está presente no instante. Portanto, há uma forma, literalmente, de reorientar sua atenção e sua própria presença dentro do instante presente. Então, é claro, as informações à medida que você as vive, a menos que você viva em total autarquia, as informações são empolgantes. Você pode ter a impressão de que está entrando em algo que está de fato se movendo cada vez mais rápido e isto em todos os níveis, não apenas, como você diz, no cenário internacional do mundo. Seu próprio cenário de vida pessoal dentro de seu círculo familiar, profissional, de amizade, espiritual, o que quer que seja, será e já está se tornando cada vez mais refinado, se me permitem dizê-lo, cada vez mais reduzido ao essencial. Você não precisa mais de discursos, você sabe disso. Você não precisa mais de justificação em nenhum setor que seja, porque a localização da consciência dentro do instante presente, quer você esteja ciente ou não, o leva de volta à inevitabilidade deste instante presente, onde se encontra o estado natural, o indescritível estado do amor ágape, mas também o grande silêncio. Tudo que acontece em sua vida interior e, portanto, pessoal, se me permitem dizer externa, só existe para levá-lo a este posicionamento final da consciência. Este é um momento do posicionamento final da consciência, mas também a nível coletivo, através de todas as interações que ocorrem hoje em dia em todos os níveis, do que se chama comunicação, relacionamento, trocas. Cada um de vocês é cada vez mais, eu diria sensível, ou consciente de tudo o que está ocorrendo no palco, o que mostra que realmente tudo isso não mais gira com uma certa lógica, mesmo de matéria, mas simplesmente corresponde às projeções e antecipações querendo levá-los para fora do instante presente e para fora de vocês mesmos.
Mas, paradoxalmente, como eu estava dizendo, isto aproxima ainda mais do instante presente, ainda mais do que deve ser vivido através do que tínhamos chamado de aceitação. Mesmo se alguns de vocês ainda não estejam estritamente acordados e não falem realmente nos mesmos termos, esses não estão em estado de aceitação, mas sim ainda nos estados de choque individual e coletivo, que são chamados de negação e raiva, é claro, ou negociação. Cada um está, portanto, em seu próprio cenário final, vivendo o que tem a viver. Não adianta julgar ou apreciar o que cada um dos irmãos e irmãs da Terra está vivendo. Porque mesmo dentro destes tempos finais da revelação da mentira cósmica, cada um de vocês tem um relógio biológico e, se me permitem, o relógio da consciência que ainda não está configurado para o mesmo tempo do tempo zero. Ou seja, o evento coletivo que, além disso, começa a ser pressagiado e anunciado por inúmeras vozes, sejam elas canais, médiums ou simples seres humanos que nunca se interessaram por isso, mas que sentem interiormente a chegada iminente de uma forma de prazo. E é claro, ao lado disso, você não pode deixar de constatar que em todos os países do mundo, em sua própria família, em seu próprio círculo de amigos, profissional, espiritual, ainda há irmãos e irmãs que parecem não perceber nada ou não entender nada do que está sendo vivido, através deste cenário apocalíptico, que começou a ser desencadeado logo após a pandemia ágape, eu diria, no inverno de 2018, 2019 e depois, é claro, 2019, 2020. Portanto, tudo isso, se você quiser, dá origem a sentimentos que talvez você já possa sentir, mesmo que alguns de vocês já o tenham sentido durante certas experiências muitos anos atrás, através da deslocalização da consciência ou do processo de Chantilly-Laya, ou seja, do acesso à presença última e à presença infinita. Mas você também tem irmãs e irmãos que parecem ainda estar dormindo. Certamente, excluímos desta apresentação o que venho dizendo, já inúmeras vezes, a respeito dos portais orgânicos, que obedecem a um programa do qual não podem sair, e isso não lhes permite aceitar nem mesmo o que é percebido por suas mentes ou por sua consciência, a respeito das inúmeras manipulações, sejam da mídia, mas também de toda a vida neste planeta. Mas você não precisa, como sempre, se preocupar com isso. Seu trabalho, se podemos dizer, se podemos falar em trabalho ou algo assim, consiste, como você sabe, não tem e terá cada vez menos outras possibilidades, em acolher e aceitar o que é, a fim de ampliar o que se apresenta à sua consciência, que isso venha do corpo, que venha de seu marido, que venha da sociedade, que venha da guerra, que venha de um vírus, não importa o que. Há este princípio fundamental em que muitos de vocês têm trabalhado nos últimos 2, 3, 4 anos, de compreender realmente o que está acontecendo no processo de aceitação do que é. Como o Bidi costumava dizer, o que deve acontecer, vai acontecer. E o que não deve acontecer, não vai acontecer, não importa o que você faça. Isto é, você entende, mesmo que não consiga colocar em palavras, o que quer que esteja acontecendo, você não pode mudar nem um pingo do que acontece. Mas no entanto, você pode encontrar dentro de si mesmo um espaço de silêncio, esta famosa aceitação, que antes tínhamos chamado de sacrifício, e que é simplesmente um posicionamento da consciência, uma postura da consciência que lhe permitirá atravessar e não ser afetado pelo conjunto dos acontecimentos da cena teatral, ou de seu espetáculo pessoal, para encontrar-se de maneira natural no estado do silêncio, no estado de ágape, se preferir, mas especialmente um estado onde você não pode mais ser enganado. Porque você entende, à medida que se aproxima disso e à medida que o vive, mesmo nos momentos, eu diria, em que as coisas não estão indo bem em sua vida, em seu corpo, onde você sentirá a presença inefável, a presença crística, como alguns a chamarão.
outros a chamarão de buraco negro do coração, outros a coroa ascensional do coração. Mas não é apenas um processo vibracional. Pelo contrário, é um momento em que, mesmo que a vibração esteja presente, ela não atrai mais sua consciência para algo além do que está presente. E assim que você tiver esta disposição interior, que tem apenas uma finalidade, é habituá-lo a este princípio do grande silêncio e do acolhimento, apesar dos acontecimentos da cena mundial, assim como os de sua cena pessoal, porque a verdade está aí, porque a beatitude está aí e esta beatitude jamais dependerá de qualquer ação de sua parte ou de qualquer resolução de um evento inconfortável, onde quer que se encontre e onde quer que se manifeste, em qualquer setor de sua vida. São, portanto, as próprias circunstâncias deste mundo, que, como eu já lhes dizia no final de janeiro, iriam entrar em uma espiral absolutamente incrível, que muitas profecias, com razão ou sem, anunciaram de diferentes maneiras este período resolutivo, que é claro o ego chama de fim do mundo, o orgulho espiritual chama de fim de um ciclo e início de um novo ciclo. Mas aquele que vive o presente não tem nada a fazer com os ciclos, não tem nada a fazer com o ego, não tem nada a fazer para seus próprios pensamentos, não tem nada a fazer, no final, para as circunstâncias de sua cena pessoal, mas também para as circunstâncias da cena mundial. Não se trata de um princípio de fé. É a descoberta real e concreta, por mais e mais de vocês, do que é a evidência do instante presente, a evidência da presença unida de alguma forma à ausência. Quanto mais os dias passarem, e qualquer que seja a intensidade, a alegria ou o sofrimento deste dia, para cada um de vocês, serão dados exatamente os meios através de sua consciência e através dos eventos de tudo o que pode acontecer, que fazem vocês encontrarem, se posso dizer, a imobilidade, onde a presença encontra a ausência. Portanto, é claro, se você a chama de morada da paz suprema, Shantinilaya, infinita presença ou última presença, mais uma vez, você entendeu, estes são os nomes. É necessário traduzir bem quando se toca no que não depende mais de uma manifestação, não depende mais de um entendimento ligado à lógica, a um intelecto, mas que depende apenas do reconhecimento em seu próprio coração. Tudo isso hoje, assim que você aceita não lutar contra o exterior, assim que você aceita não se deixar arrastar pelas imagens, pelas emoções de sua mídia, pelo fato de não apoiar um ou outro lado, seja em sua família, em seu trabalho ou mesmo entre os países onde tudo acontece hoje. Quer dizer, o que está acontecendo conduz a todos vocês, absolutamente todos, a nível dos verdadeiros seres humanos, não a nível dos portais orgânicos, quero dizer que conduz vocês a este tipo de revolução e última reversão interior que os leva a si mesmos, quer dizer, à vacuidade, ao nada, ao absoluto e àquele que viu, eu diria, que tudo o que estava acontecendo, sem nenhuma exceção, não poderia ser verdade. Portanto, não é uma questão de resmungar sobre as circunstâncias do mundo ou sobre suas próprias circunstâncias atuais. Você tem que, antes mesmo de tentar encontrar uma solução lógica, dentro de sua humanidade, se você tem uma família e não pode alimentar sua família, evidentemente que a prioridade não é o que eu estou lhe dizendo. Mas a prioridade é responder ao que se apresenta. Bem, no entanto, mesmo através desta impressão, de ter que mergulhar de volta no material, na matriz, nos problemas, existe seu próprio mecanismo íntimo para se encontrar. E todos os acontecimentos, todos os choques que estão acontecendo pessoalmente com seus corpos, e sei que muitos de vocês têm vivenciado mecanismos de sofrimento físico, de dor muito real, mesmo entre aqueles de vocês que foram libertados da ilusão de serem apenas este corpo.
Mas tudo o que está acontecendo e que vai acontecer em uma escala, eu diria que durante este mês de março, é cada vez mais coletivo e cada vez mais impactante. Tem sempre um único propósito: fazer você encontrar o estado natural antes da forma, este grande silêncio, este absoluto, este Parabrahman. Todas estas palavras que tentamos abordar durante esses anos por diferentes vozes, são hoje cada vez mais acessíveis para você. E em todo caso, não se engane, como venho dizendo há muitos meses, os eventos nunca mais vão parar, só podem acelerar cada vez mais, ou parecer estagnar durante 1 ou 2 dias. Isto diz respeito tanto aos processos dentro de sua consciência e aos processos de sua história pessoal, quanto ao nível do cenário coletivo, não somente da Terra, mas, é claro, do que também está acontecendo no cosmos. Certamente, a revelação dos últimos atores da cena cósmica, que são Nibiru, as estrelas mortas, que são as revelações da predação cósmica nesta Terra, estas revelações trarão a nível coletivo, como já disse e como já previ, um processo de sideração da consciência. Mas é precisamente esta sideração de consciência, e não estou nem mesmo falando do evento e do que foi chamado os 3 dias, mas estou simplesmente falando de um acúmulo de eventos, um acúmulo de elementos assim como de povos, exércitos e sua vida pessoal, que será abalada, não para desestabilizá-lo, mas, ao contrário, para lhe dar uma espécie de estabilidade definitiva. Alguns de vocês já vomitaram este mundo, já vomitaram sua própria projeção e seu próprio desejo de melhorar qualquer coisa. É claro que alguns de vocês ainda estão nas projeções da nova Terra, de uma nova dimensão, esperando escapar, pela consciência, dos eventos que vão afetar todos os corpos e todas as consciências, não apenas da Terra, como sabem, mas de toda a criação. Então, é claro, você pode observar os eventos em si mesmo, em sua história pessoal, mas também no mundo. Atenção para não entrar em falsas esperanças, bem como em desesperança. A verdadeira segurança, você descobrirá, se ainda não o fez, é apenas no instante presente, desprovido de qualquer projeção, desprovido de qualquer memória e especialmente desprovido de qualquer intenção. Aqui voltamos ao que foi explicado há 5 ou 6 anos por Osho, a respeito da preguiça e não fazer nada. É claro que, no atual momento, muitos de vocês têm a impressão de que têm muitas coisas para fazer, para garantir que alguns de vocês tenham comida, para pagar suas contas, ou para enfrentar doenças ou circunstâncias sociais ou societárias que talvez sejam difíceis. Mas tudo isso não é nada, desde que você aceite que as coisas mais infelizes e terríveis que lhe acontecem não estão aí para destruí-lo, mas para sacudi-lo. E quando você estiver suficientemente abalado de alguma maneira, então estará disponível, eu diria, para o essencial que é apenas o instante presente, como temos dito durante anos, para finalmente lembrar quem você é mesmo antes do aparecimento da forma e mesmo antes do aparecimento da consciência. E o cenário pessoal que você está vivendo, mesmo que lhe pareça o mais doloroso, ou mais penoso, ou mais inútil que você tem para viver, porque você conhece a verdade, bem, é ele que vai mostrá-la a você e vai fazer você vivê-la. Isto quer dizer que o que você ainda pode mais temer hoje, em relação ao sofrimento, em relação ao dinheiro, em relação ao amor, em relação ao futuro, só existe para lhe mostrar que você não tem outra escolha, a não ser estar aí para acolher e ficar em silêncio. Claro que, como eu sempre disse, isso não significa que você permanecerá como um Buda, imóvel e à espera que as coisas desmoronem, se me permitem, mas sua maneira de ver as coisas nunca poderá voltar atrás e, muito rapidamente, com o passar dos dias e semanas, você se encontrará na posição do Junani, ou seja, aquele que está livre das contingências da matéria, que, no entanto, está na matéria e que não perdeu, em nenhum momento, sua humanidade e sua humildade.
E quem, no entanto, começa a compreender realmente o significado das palavras que já dizemos há muitos anos, que sua vida não é a vida, que sua vida é apenas um palco de teatro que se baseia em aparências, que se baseia em transações desonestas, ligadas à consciência, ligado ao livre-arbítrio, ligado às memórias e à incapacidade de viver a verdade, projetando-se constantemente para outro mundo, outra dimensão ou simplesmente projetando-se para o amanhã, esperando encontrar uma solução. Isso quer dizer que você vai descobrir pouco a pouco, se ainda não o fez, e isso no espaço deste mês de março, que é inútil ter esperança ou desesperança. Que não adianta querer prever ou antecipar e que a solução efetiva para tudo, a grande maioria dos problemas, só pode vir de sua aceitação, que permitirá que a inteligência da luz funcione efetivamente em todos os setores, a inteligência da vida que você é na verdade. Ou seja, você verá cada vez mais claramente, como foi dito, concernente à própria consciência aí que você viveu, talvez por muitos anos, no nível do mental, mas aqui não estou falando ao nível do mental, estou falando sobre a consciência diretamente. Isso quer dizer que você será capaz, muitos de vocês, cada vez mais de vocês, a cada dia, de perceber que não apenas seu mental não pode ser de nenhuma ajuda para você, mas que sua própria consciência venha perturbar o que você é na verdade, isto é, aquele que sempre esteve aí. E como nós dizemos, que jamais nasceu e que jamais morreu. E as cenas do teatro, e isso o que você tem que viver em sua vida pessoal, que você tem que assumir, que você deve viver, vai lhe parecer cada vez mais como um pesadelo, um mau pesadelo, algo que não tem nenhuma consistência, enquanto o núcleo do que você lembra em você, de alguma forma, assumirá mais e mais densidade, mais e mais presença, mais e mais importância. Você saberá disso porque estará em silêncio, não importa o que você veja, não importa o que lhe digam, não importa o que seus pensamentos ou memórias lhe digam, você não será mais enganado, e o silêncio resolverá tudo. E cada um de vocês será conduzido, de alguma forma, a viver de todas as maneiras possíveis este confronto entre o sonho e o real, entre a ilusão e o real, entre o relativo e o absoluto. Este jogo absurdo de dualidade sombra/luz lhe mostrará que você é bem anterior à luz e à sombra, como você é bem anterior à consciência, ou do que se chama encarnação, quaisquer que sejam as dimensões em que você tenha evoluído. Claro que é também uma saída do tempo, mas também uma saída do espaço onde só existe o aqui e agora, que não é somente o coração do coração, que não é somente sua presença, mas que é também aquele estado da indiferença divina, onde você vê que o personagem pode estar se debatendo, onde você vê que o corpo pode estar ocupado, onde você até vê que seu mental pode estar fazendo algo muito específico, que sua consciência está vendo tudo isso, mas você não é nem mesmo a consciência que está vendo tudo isso, mas que você é anterior e, ainda assim, você é tudo isso. É algo que é difícil de explicar por palavras. É como acordar de um sono muito, muito longo, onde o problema não é sua identidade, onde o problema não é lembrar qual é sua identidade, ou mesmo lembrar o sentido da história, mas ver que tudo isso, tudo que aparece sob o olhar da consciência, as formas, seu marido, seus filhos, a sociedade, tudo que foi construído através da aprendizagem desde seu nascimento, educação, afeto, maternidade para as mulheres, casamentos, profissão, etc., etc., tudo de uma vez será visto e vivenciado como uma ilusão total. O resultado aqui não será a ressonância ágape, mas o estado inicial do grande silêncio que prefigurou, em um momento único que contém todos os outros tempos, o conjunto da criação e todas as dimensões. E tudo isso, mesmo que você não tenha palavras para formulá-lo, você notará ao seu redor que cada vez mais irmãos e irmãs estão vivendo isso, mesmo sem poderem explicar a si mesmos.
E quanto mais alto você for no horror do cenário que foi escrito, mais você descobrirá a beleza que você é, que nunca conheceu o menor horror do que se desenrola, e que é uma transmutação alquímica final da consciência. É muito mais do que se poderia chamar de o despertar, a ascensão, o acesso às origens estelares ou acesso à fonte. É a origem, instantaneamente, da verdade absoluta, mesmo que você não tenha palavras, mesmo que duvide dela, mesmo que tenha medo dela, ela não mudará nada. Porque, como nós sempre lhe dissemos, a partir desse momento, você não pode mais se reconhecer em uma circunstância externa deste mundo. Porque as circunstâncias externas deste mundo estão ligadas à vida em sociedade. O simples fato de comer, o simples fato de se mover, o simples fato de ter poder ou de não ouvir os sons das bombas, será reduzido a nada. E é precisamente graças a isto, o que você não deve desejar nem temer, claro, mas é graças à cadeia ininterrupta de eventos, tanto em sua esfera pessoal quanto coletiva, que você chegará a esta sideração, e a este reposicionamento, não mais no nível de seu cenário de vida, não mais no nível de sua forma, não mais no nível de seu mental, não mais no nível de sua consciência, mas a partir de tudo isso, e de uma forma indescritível, você descobrirá mais e mais a verdade. Não há necessidade de colocar isso em palavras para aqueles que jamais o viverão. Não vá procurar um quadro de referência ou pontos de comparação, se me permitem dizer, porque é incomparável. Tudo que será exigido de você cada vez mais, é a disponibilidade para ser o que você é, e toda a vida, e todo o cenário do mundo, o levará a esta essencialidade, a este princípio, a esta essência, que nada nem nenhum evento na superfície deste mundo, assim como dentro de sua vida, poderá fazer desaparecer ou desviar. Portanto, é um período que se abre durante este mês de março e, claro, nas próximas semanas, sem contar, é claro, com estas energias particulares que são chamadas de equinócio, que são chamadas de Páscoa, qualquer que seja a religião. Estes são momentos de tensões energéticas muito particulares, e é justamente neste período que você está entrando, com a chegada da primavera, hemisfério norte, e com eventos que assumirão um aspecto cada vez mais catastróficos, eu diria em todos os níveis. Ou seja, o lado espetacular do que são as memórias que ainda restam para você a título pessoal, e as revelações espetaculares sobre o que apresenta o mundo da morte, o mundo da mentira e o mundo onde nada é real. A descoberta do real e a instalação no real, como disse Bernard de Montreal, é exatamente o que está acontecendo. Em algum momento, talvez muitos de vocês, nas próximas semanas, compreenderão realmente e profundamente que nada do que acontece pode ser evitado, e que o próprio fato de não serem capazes de evitar este confronto, em qualquer nível, que diga respeito à sua história, é paradoxalmente o que os liberta e os devolve a si mesmos. E você vai entender que não precisa fazer perguntas de localização. Eu sei que alguns de vocês ainda estão se perguntando sobre os 132 dias, ainda se perguntam sobre a data da visibilidade de Nibiru, ou a data da Terceira Guerra Mundial, ou a data da intervenção da Confederação Intergaláctica. Mas você compreenderá, se ainda não o fez, que tudo isso o tira da verdade e do instante presente, e que somente o instante presente é seu conforto, e que somente o instante presente é a fonte do amor que você é, e que tudo o mais, mesmo as coisas agradáveis que você ainda possa estar planejando por alguns dias, daqui a algumas semanas, não serão mais importantes de forma alguma. Portanto, é claro que hoje não vou falar mais sobre os eventos que estão ocorrendo na Terra. Vocês mesmos são crescidos o suficiente para entender isso, a menos, é claro, que ainda estejam em negação.
mas este lado inexorável e inevitável do que está acontecendo nestes dias em que vocês estão vivendo na Terra, como vocês saberão muito em breve, tem apenas o objetivo de torná-los conscientes de vocês mesmos além de qualquer aparência, além de qualquer sofrimento, além de qualquer conflito, além de qualquer contradição. Tudo que se desenrola em sua cena de teatro e em seu círculo pessoal, assim como tudo que se desenrola em todos os setores de sua vida, mas também na sociedade mundial, o traz de volta à evidência. Mesmo que hoje lhe pareça ser totalmente oposto ao que acabo de dizer, estas são apenas aparências, e você não está em nenhuma aparência. E tudo o que vocês estão enfrentando hoje, não vou me alongar sobre os inúmeros sintomas que muitos de vocês podem experimentar, há tantas interações que estão ocorrendo entre o choque da humanidade, entre as egrégoras do medo, entre a resolução das memórias kármicas coletivas relacionadas com a ilusão do livre-arbítrio, quer sejam as mudanças vibracionais que dizem respeito a todas as consciências presentes não apenas nesta Terra, mas de toda a criação manifestada em todos os universos, é apenas o despertar para o que é a verdade do tempo zero. Ou seja, como lhes dissemos, o alfa encontra o ômega encontra o alfa, para fazer o milagre de uma coisa só e para ver que toda essa criação, todos esses mundos e todos esses universos não passam de um pálido sonho, e que todos nós realmente somos além da forma. Portanto, é claro, tente não questionar-se. Certamente que o desenrolar dos eventos pode lhe dar uma forma de apreensão ou júbilo, pouco importa. Tente realmente encontrar tempo para estar em si mesmo, para estar na natureza, para estar no silêncio, qualquer que seja seu grau de atividade dentro da família, sociedade ou contratos, ou as obrigações que você tem. Mas o silêncio se imporá a você como a única solução diante da loucura do mundo, o lado incrível do que agora se manifesta. Além disso, você tem diante de seus olhos a degeneração total do que é a humanidade, como no final de cada ciclo. E o que você pôde ver hoje na degeneração da moral, na degeneração das aparências, no engano universal, quer seja sobre os sexos, quer seja sobre as roupas, quer seja sobre os aspectos financeiros, é exatamente o mesmo caos que ocorreu no final de cada ciclo. Porque ao final de cada ciclo era, mesmo dentro do confinamento, compreender que o sonho da individualidade, o sonho da posse, o sonho da materialidade, é, em última análise, um drama. Porque qualquer sociedade que entra nesta visão materialista e consumista, em última análise, só se incendeia a si mesma, e isto não é um castigo, é a resolução. Entenda bem e tente compreender o que esta frase significa. O que você vive hoje não é algo dramático, é unicamente uma resolução de tudo o que ainda não voltou para você, em termos da memória de quem você é, antes da forma. Não há necessidade de ter medo, não há necessidade de recear, haverá cada vez menos a projetar, ou usar de energias ou consciência, mas simplesmente de cada vez mais, se me permitem dizê-lo, ser o que é e o que sempre esteve aí em você, mesmo através das aparências do mundo. Veja, não vou entrar hoje em uma cinemática dos eventos porque não há necessidade disso, não há necessidade de uma data, eu já disse, você está no meio desses eventos do Apocalipse e da Revelação. E quanto mais você está imerso no que se vive no instante presente e na atualidade, mais você descobre a verdade que você é. E todos aqueles entre vocês que, ao contrário, tenderiam a querer projetar sua consciência, numa supraconsciência, no-se ou em visões de uma nova terra, verão por si mesmos que vão adoecer e que a única saúde possível é a do instante presente, com sua aceitação, com o tempo zero, com presença e com ausência, tudo isso combinado com o silêncio. É claro que você ainda pode ter atividades comuns para realizar, mesmo que seja apenas se lavar, ganhar a vida, sair para conseguir comida.
mas mesmo isso vai desaparecer muito em breve, e isso não deve preocupá-lo, não deve levá-lo, como foi dito há muitos anos atrás, para estocar provisões, para ter, por exemplo, velas de cera de abelha para prepará-lo para os 3 dias. Mas não se ocupe mais com isso, porque hoje existe tal intensidade de possibilidades de viver o instante presente, tal possibilidade de acessar o verdadeiro, que para você tudo o mais é totalmente acessório. Se você está totalmente centrado no instante presente, não precisa de nenhuma provisão ou garantia de qualquer tipo sobre sua vida de amanhã. Porque você encontrou a chave, e quando você o vive, você sabe. E quando você o vive, você sai, eu diria, quase completamente desse tipo de preocupação, ou seja, como você vai comer, como vai se mudar ou como vai sobreviver ou alimentar sua família. E nesse momento, mais uma vez, a inteligência da luz, a inteligência da vida sempre fará o que for necessário para você, desde que você não peça nada, mas que esteja disponível para receber o que é dado em profusão. E no final, seu posicionamento como pessoa encarnada, mesmo que ainda seja um sonho, será saber se você se rende totalmente à verdade ou se você se opõe à verdade. A verdade, não do mundo, não de quem está certo ou errado, mas a verdade que você é. E isso, todos os mecanismos que estão em ação há muitas semanas, mas que serão reforçados para cada um de vocês, os fará constatar que, em cada ocasião, lhe será proposto a reação ou o silêncio. A benevolência ou, ao contrário, uma espécie de malevolência oculta, talvez reprimida. E de seu jogo, mesmo de seu mental, de sua consciência e de seus pensamentos, você entenderá muito rapidamente onde você está, qualquer que seja o ataque que seja feito a você, qualquer que seja a surpresa que você tenha que viver. Se você for sincero e autêntico consigo mesmo, verá que não pode haver reação, já que não há nada a defender, não há nada a superar, mas simplesmente estar lúcido e consciente no instante do que está para ser vivido. Este é o melhor conselho que posso dar para as próximas semanas, vocês e nós, a propósito. Mas lembre-se que em um dado momento, e este momento ainda pode ser diferente para cada um de vocês até o momento coletivo, cabe a cada um de vocês perceber o jogo da consciência e aquilo que nunca foi jogado, que sempre esteve aí e que é o que vocês são. Você vê que não é uma questão de progressão vibracional, nem mesmo uma questão de abertura de portas, comunicação ou corpos sutis. De novo, é uma questão de como você aceita e como você lida com o que está acontecendo no instante, independentemente de qualquer referência de memória e independentemente de qualquer projeção para um resultado, mas também independentemente de seus pensamentos e emoções que você possa ter normalmente naquela ocasião. É para entender que você não é nenhuma dessas coisas e, portanto, para viver com, repito, com cada vez mais facilidade. Eu queria me manter dentro deste quadro muito geral hoje porque os eventos, é claro que não preciso falar sobre eles, vocês os têm diante de vocês todos os dias, em todos os níveis, é realmente a revelação final da impostura cósmica, mas também da mentira planetária e cósmica deste mundo a respeito da predação. E tivemos muitas oportunidades, nos últimos 20 anos, para falar com vocês através de diferentes canais. Desejo, portanto, a todos vocês uma boa travessia por este mês de março. Estarei de volta mais ou menos no período da Páscoa, isto é, se bem me lembro, daqui a cerca de um mês, mas obviamente isto se adaptará à evolução da descoberta de quem você realmente é no nível coletivo, e que é acompanhada, é claro, como você pode imaginar, por revelações cada vez mais tempestuosas sobre o estado do mundo e sobre o funcionamento deste mundo, mas também do cosmos. Por isso, eu lhes darei todas as minhas bênçãos, todo o meu amor, e os avisarei através do cabeça de Kaboshi, Jean-Luc, uma semana antes de voltar, por volta da Páscoa.
Eu lhes envio todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e, acima de tudo, não esqueçam que o que quer que aconteça com vocês, vocês são aqueles a quem nada jamais acontece. Se você aceitar isto, você se coloca no instante presente, você se coloca em acolhimento e também se coloca em resiliência. Você só precisa viver uma vez para compreender isto. Você só precisa viver 2 ou 3 vezes para realmente instalar este mecanismo natural, que não depende de nenhuma técnica vibratória, de nenhuma yoga ou de nenhuma vontade, mas que é precisamente a cessação de toda a vontade do ego de querer controlar, dominar, mas também a cessação da atividade da alma como portadora de memórias, de sofrimentos, de livre-arbítrio e de todos esses espaços de dualidade. Desejo que cada um de vocês descubra neste período e até a Páscoa, como viver esta verdade que está em cada um de nós, e especialmente para não depender, pelo menos no nível emocional e mental, das circunstâncias desta sociedade e deste mundo, assim como de sua família e de suas profissões, assim como de seu país, ou ainda das condições de sua idade. Por isso, eu lhes digo até muito breve, e todo o meu amor os acompanha. Obrigado a todos. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino.